Nos ajudem com um like aí, porque o A Deriva é o menor podcast da podosfera e precisamos da sua ajuda. Dá um like para nos ajudar. Estamos no ar com mais um A Deriva, eu adoro esse início. Mas e o jejum? Como é que ele entra nessa história toda? O jejum é outra conversa. O jejum ele é uma invenção nossa para controlar muito o que é o equilíbrio da insulina, né? O jejum é uma ferramenta que é utilizada por nutricionistas em condições específicas, né? O jejum não é nem bom nem ruim. A questão é, o jejum não é solução, ele é uma ferramenta. Né? Existem bons médicos, bons nutricionistas que trabalham com jejum. E, em geral, o que eles se valem do jejum? A grande capacidade que o jejum tem de baixar os níveis de insulina. Por que isso é importante? Porque as pessoas que são hiperinsulinêmicas, ou seja, produzem uma quantidade muito grande de insulina, também são resistentes à insulina. Por quê? Toda vez que a gente produz insulina, a gente produz uma proteína que chama SOX3. Essa proteína, ela regula a ação do receptor de insulina, que é um receptor baseado em tirosina quinase. Isso quer dizer que o nosso corpo, como uma forma de trabalho seguro, ele produz insulina e produz essa proteína que regula a própria ação da insulina, ao mesmo tempo. Esse auto vai regulando ali. Exato. Então ele pisa no acelerador, mas ele está com o freio de mão puxado. Aqui, só esperto no que está acontecendo. E quando você tem estabelecido uma resistência periférica à insulina para as pessoas que têm um consumo muito alto de caloria, que têm uma alimentação muito errada, o que acontece com essa resistência periférica à insulina? Ela acelera o processo de ganho de gordura e acelera o processo de perda de músculo. Por quê? A célula muscular sem insulina, ela diminui a síntese proteica, faz com que você tenha perda muscular. Mais uma coisa importante. Quando você estabelece resistência à insulina, você estabelece por quê? Porque essa proteína SOX3, ela modulou o que é o receptor tirosina quinase da célula, certo? Só que esse receptor baseado em tirosina quinase, ele também responde a um hormônio chamado leptina, que é o hormônio que traz a sensação de saciedade. Então imagina o seguinte na tua cabeça. Pô, eu tô com a insulina lá em cima, eu tô com o SOX3 lá em cima impedindo que a insulina atue. O que vai acontecer com a minha saída de saciedade? Ela vai cair. E você vai sentir uma pseudo falta de energia, que o teu cérebro vai interpretar como fome, mas na verdade é uma resistência periférica à leptina e uma resistência central à leptina. Agora, olha o tamanho da complicação. No seu hipotálamo, a leptina é uma das formas de você estimular a produção de hormônio sexual. A leptina, ela estimula a produção de quispeptina e um outro hormônio chamado GNRH. O GNRH e a quispeptina, na hipófise, eles fazem você produzir LH-FSH, que no homem produz testosterona e na mulher produz estradiol, que são os hormônios específicos predominantes de cada sexo. Além disso, além de você mexer com a sua saciedade, você mexe com a sua produção hormonal sexual. O que acontece com a sua velocidade metabólica? Ela tende a diminuir. Por quê? Tanto estradiol quanto testosterona, eles são hormônios que atuam no que é a função do nosso corpo, empurrando ele para frente no sentido metabólico. É por isso que aquelas alimentações erradas, elas levam a alterações hormonais. Tem até uma doença que é isso, que é a síndrome MOSH, né? Que é o tipo de hipogonadismo masculino ligado à obesidade, que é essa tradução do MOSH. E elas também te dão fome. Tu come lá uma comida, um fast food. Quer um exemplo? Tu continua com fome. Quer um exemplo? O exemplo melhor não é bem do fast food, porque o fast food ele é pouca quantidade. O melhor exemplo é assim. A gente combina de jantar, você não tá com tanta fome assim, mas a gente vai no restaurante japonês. E no restaurante japonês, por um acaso, eles servem muito pouco sashimi, só que um monte de sushi. Um montão. Sushi é arroz moti, né? Às vezes eles misturam arroz normal, mas geralmente é arroz moti. E o que é o molho do sushi? É vinagre de arroz, saquê, açúcar e um pouquinho de água. O que acontece com a velocidade de absorção desse açúcar do arroz, do carboidrato do arroz, e essa quantidade de comida que vem? Sobe. O que é gostoso você comer no japonês? Né? Ou é gostoso você tomar uma Coca Zero, ou é gostoso você tomar um saquê. O saquê, ele acelera o processo de resistência periférica à insulina, por quê? Porque ele aumenta mais ainda a liberação de insulina. E a Coca Zero? A Coca Zero, por conta da capacidade doce dela, ela engana o seu centro da saciedade daquilo que você se sente satisfeito por causa do sabor do alimento. O que acontece logo depois que você termina de comer o sushi? Aquela vontade de comer doce que você... Caralho, eu quero comer, aquele tempurá de sorvete, mas me traz uma bola, traz 15, porra.
Não acontece assim? É Sim. isso daí. Quem, por exemplo, fuma, tem vontade de fumar. Porque precisa da recompensa. Mas o que é o normal? Você ir no restaurante japonês e ficar alucinado com vontade de comer alguma coisa doce. Aham. Se você esperar um pouco, se você, por exemplo, tomar uma água, ou pode ser, sei lá, um refrigerante, que seja um refrigerante zero, mas se você esperar 15, 20 minutos, essa vontade para. Uhum. Tanto que, muitas vezes, o que eu fazia? A gente terminava de comer no japonês, vamos comer sobremesa? Vamos, mas não vamos comer aqui. Aí entrava todo mundo no carro, eu dava 15 minutos de volta, e aí, o que você quer comer de sobremesa? Perdi a vontade. Cara, isso é uma estratégia, não deixa de ser. Aham. Né? Se a gente deixar, o nosso corpo vai e ele não para, ele vai. E depois de comer o doce, provavelmente deve ficar muito cansado, com sono, aí dorme mal, acorda mal no Aquele dia sono seguinte. ruim, e é um sono que você tem energia disponível, então fica um sono meio atribulado, você desperta várias vezes à noite. O que acontece também? Você acorda pra fazer xixi, no outro dia você acorda um lixo. Cara, é uma coisa que leva a outra, uma Sim. desgraça que leva a outra, puxando igual uma cordinha. Eu te perguntei da relação do jejum com o comer de 3 horas, porque tipo, tem muita informação disponível sobre esse mundo do fitness, de como comer e tal. E eu já vi de tudo, eu já vi que comer de 3 horas não é o ideal, e já vi que é bom almoçar e depois só jantar, porque esse jejum é legal. Já ouvi falar que 3 horas é bom pra caralho, que o jejum é ruim. É muita informação e acaba Não, cara, confundindo o que todo tem mundo. literatura? Literatura é fracionamento alimentar, principalmente de proteínas. Se você quer ganhar massa muscular, você precisa de proteína a cada 3 horas. Né? Por quê? Porque é a capacidade e a necessidade do seu corpo metabolizar e sintetizar proteína. Tá? Em relação à energia, o fracionamento ele tem o objetivo de te manter com uma quantidade de energia disponível para que você não entre em crise energética, e o jejum ele tem outra função, que é baixar a tua resistência à insulina. Né? Mas assim, principalmente, não associa uma coisa, isso é o certo. Por quê? Porque o físico ele tem estágios. Se você pegar um cara obeso, ele emagrece diferente de um cara com sobrepeso, que emagrece diferente de um cara eutrófico, que emagrece diferente de um cara estético, que emagrece diferente de um cara fitness, que emagrece diferente de um atleta fitness. Então são estágios. Cada um desses caras ele emagrece diferente, ganha músculo diferente. Né? Se você pegar um atleta fitness e botar em jejum, você acaba com a carreira dele. E muito provavelmente, se você pegar um obeso e botar de jejum sem ter preparo nenhum de dieta, você põe esse cara num quadro de compulsão, você vai ter que acabar com ele num psiquiatra, num psicólogo e num nutricionista. Agora eu vou te perguntar, como é que um cara normal consegue encaixar essa... Um cara normal, eu digo, a vida normal. Se o cara que trabalha, pega o metrô, pega o ônibus, os trabalhos comuns que existem, como é que ele consegue encaixar uma alimentação de 3 horas sem ser o cara que vai ficar levando marmita, o ovo, peixe pro trabalho? Que eu já fui desses de ficar levando e era muito incômodo, assim. Era quase que uma coisa que desmotivava. Que nem fidelidade no casamento para muitos. Mas, negão, tudo é programação. Isso daqui é às 17h30, ou seja, daqui meia hora eu tô batendo esse frango com abóbora. Não tem como fugir disso, é isso. Cara, é isso. Não adianta inventar. Você pode quebrar galho eventualmente. Você pode ir lá, meter um whey, fazer isso. Eventualmente funciona. Agora, qual que é a tua meta? Qual é a sua meta? Se sua meta é realmente melhorar, você tem que fazer aquilo que precisa melhorar. É para carregar marmita? Vou carregar marmita. Vou guardar o whey para aquilo que o whey funciona bem. Eu vou usar o whey para, primeiro, fazer antes do treino, porque antes do treino ele modula, por exemplo, depois de 22 semanas, o que é a produção de miostatina, que é uma proteína que regula para menos a nossa massa muscular. Vou usar depois do treino para aumentar a velocidade de síntese proteica e ter um efeito insulinotrópico de diminuição do apetite. Porque depois do treino a gente tem muita fome. Então, você tem que usar todo recurso, ele começa a ficar específico daquilo que você vai utilizar para o seu objetivo. Né? 5h30 para mim é a hora de comer. No físico que eu tô, precisa de comida. Então eu vou dar comida. É assim, cara. Não adianta a gente ficar... É assim, se você fizer o básico que funciona, a coisa vai dar certo. Mas primeiro, chega onde você quer. Aí você começa a dar aula. Hoje eu vejo um monte de gente que é palestrinha para dar aula disso. Não, porque isso é o melhor. O cara nem tem o físico, nem consegue ajudar ninguém a ter o físico. E assim, você fala, mas você não pode julgar a pessoa se ela não tem um físico trabalhado. Posso sim, chama coerência ética. Eu não falo nada pro meu paciente que eu não seja capaz de fazer. E eu não faço nada que seja além daquilo que eu falo pro meu paciente também. Não tem truque. A vida é simples. Tô aqui sentado com você uma sexta-feira, 5 da tarde, minha marmita tá aqui do lado para daqui meia hora eu comer. Ponto final. Né?
Isso é o tal da coerência ética que é importante. Então, fala, você não pode fazer. Cara, pode, você deve sim. Você tem que olhar quem tá falando isso para você. Se você não fizer isso, você começa a comprar o que é a necessidade da pessoa financeira, se ela tá ganhando alguma coisa com isso, ou a necessidade egóica, se ela quer fama. Porque muita gente vai se aproveitar daquilo que você quer ouvir para se beneficiar da atenção que você pode dar. E quando a gente olha em rede social, Arthur, se não te custa, o produto é você. Vamos ver mais uma pergunta?